Financiamento coletivo é uma bolha e ela está prestes a estourar. Será mesmo? Vamos ver e falar sobre isso neste vídeo. No episódio anterior, a gente falou sobre quem realmente ganha dinheiro no RPG no Brasil. A gente chegou numa conclusão extremamente importante, que existe mercado, existe renda e existe gente vivendo disso, mas o mercado funciona de um jeito bastante diferente do tradicional. E isso leva a gente à pergunta que mais aparece sempre que alguém olha para o cenário do RPG brasileiro. Se existe público, se existe produção constante e se existe editoras ativas, por que todo grande projeto passa por um financiamento coletivo? Essa pergunta quase sempre vem carregada de desconfiança. Muita gente olha para os dados e pensa: isso é uma fragilidade no mercado? Hoje, a ideia é a gente responder isso olhando para números e não apenas para a impressão que a gente tem com relação a esse mercado. O erro mais comum ao analisar financiamento coletivo é tratar ele como um pedido de ajuda. Mas quando a gente olha para os dados da RPG, essa leitura ela simplesmente não se sustenta. No Kickstarter, por exemplo, o RPG ele arrecadou algo entre 60 a 70 milhões de dólares no ano. Em 2024, foram quase 1.900 projetos financiados, o maior número da história da categoria. Isso não é um mercado frágil pedindo socorro, é um mercado organizado usando uma ferramenta eficiente para lançar os seus produtos. O RPG ele funciona bem no financiamento coletivo porque ele junta três características raras. Primeiro, o engajamento. Quem compra RPG, ele não compra por impulso. Ele compra para usar por meses ou até mesmo anos. Segundo, o custo de produção. Um livro médio de RPG envolve texto especializado, ilustrações, revisão, diagramação e impressão. No Brasil, o custo total de produção de um livro facilmente passa de dezenas de milhares de reais antes mesmo de imprimir ele. Terceiro, o ciclo longo. Um livro de RPG não vence em 3 meses, ele pode vender por 5, 10 anos. E o crowdfunding resolve exatamente essa equação. No Brasil, o financiamento coletivo cumpre 3 funções mensuráveis. Ela mede demanda. Uma campanha média de RPG no Catarse costuma ter algo entre 300 e 1.500 apoiadores, o que já responde com clareza se o produto se sustenta. Ele reduz o risco. Em vez de imprimir 1.000 livros esperando vender, a editora imprime o que já foi vendido. E ele organiza a produção. Cronograma, orçamento e metas deixam de ser uma promessa vaga e viram um compromisso público. E isso não é fragilidade, é gestão de risco. Tormenta 20 é sempre citado, e com razão, afinal, a campanha de 2019 arrecadou cerca de 1,9 milhões de reais. A de 25 anos passou de 2 milhões e 800. Mas o dado importante não é o valor, é o histórico. Foram anos de revista mensal, eventos, produtos e entrega constantes antes disso. O financiamento coletivo foi consequência do público construído, mas não a causa disso. Quando campanhas menores ignoram isso, o problema não é o crowdfunding, é a expectativa desalinhada. O financiamento coletivo tem risco, os números mostram isso. No Kickstarter, cerca de 10 a 15% das campanhas de RPG falham. Entre as bem-sucedidas, atrasos são extremamente comuns. Quando campanhas atrasam meses ou anos, a taxa de retorno do criador cai drasticamente. No RPG, a confiança é basicamente o capital. Uma campanha mal entregue não prejudica só o projeto, ele afeta o ecossistema inteiro. Chamar o crowdfunding de bolha pressupõe que o crescimento dele não tem base nenhuma. Mas o RPG mantém números estáveis há mais de uma década. A arrecadação anual oscila, mas o número de campanhas e apoiadores se mantém alto. Bolhas, elas crescem rápido e estouram. Mas o RPG cresce devagar e se mantém.
Isso é exatamente o oposto do que uma bolha seria. No modelo tradicional, a editora paga tudo antes. Texto, arte, gráfica, logística, ela assume o estoque, depende de distribuição limitada, mas para um mercado onde livros costumam vender centenas ou poucos milhares de cópias, isso é um risco altíssimo. E o financiamento coletivo não substitui a editora, ela protege a editora de todo esse risco. O crowdfunding também funciona como um filtro. Campanhas mal planejadas não batem meta. Campanha mal comunicada não converte. Campanha mal entregue não se repete. E isso cria um aprendizado coletivo. Por isso, em 2026, as campanhas tendem a ser menores e muito mais realistas e muito mais frequentes. O financiamento coletivo não vai desaparecer. O que vai mudar é o formato. Menos campanhas gigantes, mais campanhas enxutas, mais transparência, menos promessa. O mercado aprende e quando aprende, ele acaba amadurecendo. No episódio anterior, a gente falou sobre quem é que ganha mais dinheiro com RPG no Brasil. O financiamento coletivo explica como esse dinheiro se organiza dentro desse ecossistema. Ele não cria renda, ele estrutura a renda que já existe. E até agora a gente falou de produto, livro, PDF, campanha. Mas e quando o RPG acaba virando serviço? Pagar para jogar é uma heresia ou é uma evolução natural do mercado? E é no próximo episódio que a gente vai entrar de vez nesse debate. O financiamento coletivo no RPG brasileiro não é um sinal de fraqueza, é um sinal de adaptação consciente a um mercado de nicho. Ele não resolve todos os problemas, mas resolve o principal: produzir sem apostar no escuro. E é assim que mercados profissionais funcionam. E eu gostaria de agradecer a você que está vendo esse vídeo até aqui. Nos segue, compartilha e comenta aqui embaixo o que você acha sobre financiamentos coletivos. E nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!